Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. E hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre falso rompimento em M1. Bom, eu decidi trazer essa aula, né? Primeiro porque tem uma galera aí na mentoria que está operando M1, e depois para poder alinhar alguns detalhes, né? Como eu sempre falo com vocês que se tratando de price action, basicamente vai ser a mesma coisa para qualquer time. A única coisa que vai mudar é um detalhezinho ou outro, né? E a questão também do tempo de expiração. Então, assim, eu já fiz essa aula para vocês lá no módulo de operacionais para M5, mas eu trouxe para cá também para deixar tudo redondinho, né, para vocês não terem dificuldade na hora de executar, beleza? Então, vamos ao conteúdo. Vamos começar recapitulando o que é falso rompimento, beleza? Sei que a maioria já sabe, mas só para refrescar a cabecinha de vocês, porque eu sei que alguns ainda estão com dificuldade. Bom, imaginamos que aqui eu tenho uma região de resistência, ok? Aqui eu tenho uma região de suporte. Vamos pensar que o preço está aqui andando entre esses dois pontos de resistência, e suporte. Num determinado momento, ele rompe aquela região. O correto é que ele volte nessa região para fazer o que nós chamamos de pullback, beleza? E assim, nós entramos na operação acreditando na continuação desse movimento, acreditando ali naquele movimento de pullback, o ponto de entrada seria exatamente esse aqui, perfeito? Porém, contudo, todavia, nem é sempre que isso acontece. O que acontece muitas vezes, pessoal? A gente está ali operando, o preço está ali respeitando, né, os limites de suportes e resistências. Num determinado ponto, ele rompe a região, e quando a gente entra aqui na operação de pullback, a gente acaba tomando loss, porque o preço retorna para dentro do canal. Esse movimento de retornar para dentro do canal é o que nós chamamos de falso rompimento ou armadilha, como vocês preferirem. Tá? Daí, o que acontece nesse cenário? Existe um operacional muito poderoso que nós utilizamos para operar esse cenário aqui, que é exatamente o operacional de falso rompimento. Como que é efetuada essa operação? O preço retorna para dentro da zona e na próxima vez que ele vem novamente tocar essa região, nós entramos acreditando que essa região voltou a ser válida. Então, pensa comigo. Aqui atrás, né, eu tinha uma região de resistência muito forte, onde o preço tocou ali, respeitou por várias vezes, e depois essa região foi rompida. Ok, tá tudo bem, acontece o tempo todo. Se lá atrás, no meu passado, essa região foi muito boa e o preço retornou para dentro da zona, significa que essa região é muito forte, certo? Ou seja, quando ele vem para tocar novamente essa região, nós entramos ali acreditando nessa região, acreditando que essa região voltou a ser válida, tá? Então, esse ponto de entrada aqui, que é exatamente na mesma região que vinha sendo respeitada lá atrás, né? Essa entrada aqui é o operacional que nós chamamos de falso rompimento, ok? Que é sempre o primeiro toque após o preço retornar para dentro da zona, ok? Inclusive, um operacional super assertivo, para quem curte em M5 sabe que é muito bom também, e em M1 é tão bom quanto, tá? Então, é questão de você ter realmente hábito, né? De executar sempre, várias vezes, para você poder pegar a manha mesmo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de falso rompimento, perfeito? Vale para qualquer tempo gráfico, a única coisa que muda é o tempo de expiração. E aí, voltando aqui para o slide, né? Voltando aqui para o slide, eu coloquei alguns critérios para vocês começarem a analisar. Tipo de gráfico, primeiro ponto que vocês vão analisar, que eu gosto, né, para operar falso rompimento, é mercado lateral. Como eu sempre falo, o mercado lateral ele é perfeito para operar suporte e resistência e também é perfeito para operar falso rompimento. Por quê? Imaginamos, pessoal, que eu tenho aqui uma resistência, ok? E eu tenho aqui um suporte, tá? O que significa uma zona de lateralização, pessoal? Zona de lateralização representa um momento de indecisão do preço, um momento de equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, nessas regiões, vocês já sabem que o pullback ele não é tão interessante. Por quê? Como a zona é muito forte, é uma zona onde o preço está equilibrado, se ele tende a romper aquela região, muito provavelmente ele não vai continuar o seu rompimento. Ele muito provavelmente vai retornar e continuar andando aqui se a região for boa. Então, o ideal nesse cenário é a gente operar o falso rompimento, perfeito? Ou suporte e resistência básico. Daí eu coloquei mercado
com volatilidade, é mais um critério que vocês vão analisar. Então, corram naquele mercado que está muito lento, tá? Preciso de um movimento considerável ali para ter uma assertividade maior. Terceiro ponto, intercalação de cores, isso aí vocês já estão cansados de saber. E o quarto ponto, topos e fundos evidentes, tá? Então, eu posso ter ali, por exemplo, uma lateralização que para mim, a lateralização que eu gosto de operar é aquela lateralização onde eu sei que o preço está se movimentando com topos e fundos. Então, por exemplo, ele vem com várias velas até tocar a resistência, depois vem mais várias velas até tocar o suporte, mais várias velas e por aí vai, deixando o movimento claro de topos e fundos evidentes. Isso aqui para mim é top para operar falso rompimento. Agora, quando ele está basicamente ali fazendo movimentos de consolidação, né? Uma vela vai lá em cima, outra vela vai lá embaixo, né? E por aí vai. Eu não curto tanto falso rompimento, tá? Eu gosto mais quando ele está numa lateralização com topos e fundos evidentes. Perfeito? Perfeito. Seguindo aqui o baile, regras para esse operacional. Primeiro, se eu estou operando M1, obviamente, meu tempo de expiração sempre vai ser para a próxima vela de 1 minuto e nunca para a mesma, ok? Segundo ponto, as marcações permanecem iguais, ou seja, nas 3 penúltimas velas de M15 e na penúltima vela de H1. Para quem opera M1 sabe que a marcação é sempre assim. Ah, Ana, eu quero marcar apenas em M1 mesmo os principais topos e fundos. Posso? Pode, só tem que lembrar da questão da hierarquia de zona, que quanto maior o time, mais forte tende a ser aquela região. Então, se você for marcar em M1, sempre joga depois para um time maior para confirmar se aquela região que você marcou é uma região de time maior também, beleza? Terceiro ponto, priorize operações de falso rompimento a favor da macro tendência. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores que quando o mercado ele vem de uma tendência, vamos imaginar que ele está vindo aqui de uma tendência de alta, e num determinado ponto ele lateralizou, beleza? Então, num determinado ponto, ele ficou ali respeitando aquelas zonas de resistências e respeitando aquelas zonas de suporte, fazendo uma lateralização, tá? Quando o preço vem de uma forte tendência, a, te- a tendência natural dele, né, sendo redundante, é que ele continue o seu movimento anterior seguindo a macro tendência. Então, se ele veio, por exemplo, aqui de trás de uma macro de alta, qual que é o natural desse preço, tá? Dele continuar aqui a sua tendência de alta após a lateralização. Então, quando eu falo para vocês, priorizem operações a favor da macro, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o cenário ruim aqui agora, né? Para quando não pegar, que é o seguinte, o preço está ali respeitando e de repente ele rompeu aqui a resistência. Se ele rompeu a resistência, o ideal seria pegar o pullback, acreditando também na continuação desse movimento. Então, se ele está vindo de uma alta, eu entraria aqui no pullback a favor daquela macro tendência. Meu ponto de pullback seria exatamente esse daqui. Concorda? Perfeito, Ana. Agora, vamos imaginar, né, o cenário de que ele não respeitou aquele pullback, tá? Então, em vez dele respeitar o pullback, ele retornou para dentro da zona. Se ele retornou para dentro da zona e volta ali para fazer o falso rompimento, obviamente, né, eu estou acreditando que aquela resistência ela vai voltar a ser utilizada. Então, o preço tentou romper, retornou para dentro da zona e o falso rompimento seria exatamente aqui nesse ponto. Só que se eu fosse entrar aqui, eu entraria vendido, concorda? Porque ali é uma região de resistência. Se eu estou entrando vendido, automaticamente eu estou contra a macro. Por quê? Porque a macro que está vindo aqui de trás se trata de uma força compradora. Então, se eu vou fazer uma operação de falso rompimento de venda, eu estaria indo contra a macro tendência, o que é um cenário que não é legal para a gente que opera falso rompimento, tá? Então, aqui eu não recomendaria, porque estaria indo contra a macro tendência. E qual que seria o cenário correto? Qual que seria legal para eu poder pegar o falso rompimento de forma mais segura? Tá? Seria exatamente se ele rompesse aqui, por exemplo, o suporte, tá? Porque se a tendência natural do preço é seguir a macro tendência, qual a maior probabilidade? A maior probabilidade é que ele retorne para dentro da zona e quando ele voltar aqui para testar essa região, eu entro acreditando, eu entro no falso rompimento nesse ponto aqui, acreditando na continuação desse preço, porque aqui o falso rompimento seria uma operação de compra, que seria exatamente nesse ponto onde está a setinha
verde, ok? Então, esse seria o ponto do falso rompimento. Está exatamente aqui onde está a setinha verde, perfeito? Por quê? Qual que é a maior chance aqui, a maior probabilidade? A maior probabilidade é que o preço continue aqui ao infinito e além, na tendência de alta, acompanhando o movimento que vinha aqui atrás a favor dessa macro tendência, beleza? Então, priorizem operações a favor da macro, tá? Voltamos aqui para o slide. Coloquei mais um critério, confirme o falso rompimento em M5. Vamos lá, muita gente ainda peca nisso operando M1. Então, vamos lá. Voltamos aqui para a tela em branco. Eu tenho uma região de resistência, perfeito, e eu tenho uma região de suporte. Perfeito. Estou desenhando agora assim vermelho em verde para vocês associarem que resistência é força vendedora e suporte é força compradora. Então, vamos imaginar, pessoal, que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o preço que veio trabalhando ali no determinado ponto, até que num determinado momento ele rompeu essa resistência, perfeito? Rompeu a resistência e beleza. O que aconteceu? Ao invés de fazer o pullback, esse preço retornou ali para dentro da região, perfeito? Retornou ali para dentro da região. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltou para tocar, eu já falei, opa, peraí, vou entrar nessa operação porque se trata de uma operação de falso rompimento, certo? O preço, vamos lá, vamos raciocinar. O preço tentou romper essa região aqui com essa vela, ok? Não conseguiu, retornou para dentro da região com essa vela aqui, e aqui seria o meu ponto de entrada para fazer o falso rompimento, certo? Então, se eu fosse entrar nessa região aqui, eu entraria acreditando que na reversão para a próxima vela de M1, concorda? Acreditando que a próxima vela de M1 iria reverter a tendência, certo? Perfeito. Porém, como eu sempre venho falando com vocês em todas as aulas, para quem opera M1, é obrigatório analisar também o movimento da vela de M5, pessoal. Sempre vão analisar o movimento da vela de M5. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vamos imaginar que você entrou nesse falso rompimento aqui sem analisar a vela de M5 e, de repente, o que aconteceu? Em vez de reverter aqui na próxima vela, o preço fez isso aqui, ó. Te deu um loss exatamente aqui nesse ponto, que foi o ponto de entrada do seu falso rompimento. Quando você jogou lá para M5, a vela de M5 fez exatamente isso daqui, ó. Vamos imaginar assim, pessoal, para ficar mais fácil para vocês. Aqui foi a vela de M1, tá? O gráfico, vamos imaginar que você tem duas telas na sua frente. Uma tela em M1 e uma tela em M5, tá? O primeiro exemplo, que é esse exemplo aqui, que eu coloquei o quadradinho preto, é o primeiro cenário, que é o movimento da vela em M1. Esse aqui é o primeiro cenário. Quando você olhou lá para o gráfico para a vela de M5, você observou que aqui no segundo quadradinho, que é o quadradinho azul, ó, desculpa, que é o quadradinho azul, você observou que lá na segunda tela, a vela de M5, ela fez exatamente esse movimento aqui, ó. Ela nasceu aqui nesse ponto, tá? Foi lá embaixo, rompeu, e de repente ela retraiu, te dando loss e finalizando exatamente dessa maneira aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês tomem muito cuidado com o falso rompimento em M1 para não acabar pegando um pavio de velas de times maiores, que é a vela de M5, por exemplo. A vela de M5 ela tende a retrair muito. Tá? Então, sempre que você for pegar um falso rompimento em M1, você tem que jogar para M5 para observar se ali não é um possível ponto de pavio da vela de M1, se não é um possível ponto de retração de uma vela, desculpa, de uma vela de M5. Tá? Então, qual que seria o cenário ideal? Se você jogou para M5 e você viu que a vela de M5 está batendo ali no ponto de retração, você não vai pegar o falso rompimento de forma alguma nesse cenário, porque possivelmente ela vai retrair e você vai tomar loss no falso rompimento. Então, qual que seria o ideal? O ideal, antes de você entrar no falso rompimento, é você jogar para 5 minutos para ver se o rompimento em M5 foi confirmado, ok? Porque se a vela de M5 estiver no ponto de retração, você corre um grande risco de tomar um loss, porque pode ser o ponto de formação de pavio da vela de M5, que é a vela que a gente sempre vai analisar. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar aqui para M5, tá?
você vai jogar para M5 e você vai analisar se o rompimento em M5, se o falso rompimento em M5, ou seja, se a vela de M5 falhas técnicas, voltamos. Voltamos. Vamos voltar aqui para tela em branco. Não vou parar a aula por causa disso. Então, o que que você vai observar? Só um minutinho, turma. Então, o que que vocês vão observar, turma? O que que vocês têm que observar? Dentro de uma região de falso rompimento, tá? Você tem que observar se o rompimento em M5 foi confirmado. Então, você tem que jogar para M5 e observar se já houve uma vela de M5 que fechou ali pelo menos com 50% do corpo, retornando para dentro da zona, para quando a próxima vela de M1 vier tocar essa região, tá? Quando a próxima vela de M1 vier tocar a região, aí sim você vai entrar na reversão para a próxima vela, acreditando na continuação desse movimento. Então, sempre joga para M5 para confirmar se houve mesmo rompimento em M5, beleza? Beleza, então confirmar sempre o rompimento em M5, beleza? E aí eu coloquei para vocês filtros, que são os motivos para não entrar na operação. Primeiro filtro, filtro de aproximação. Vela nasceu muito perto da região, vocês estão cansados de saber que não vão pegar a operação. Beleza? Rompimento não confirmado em M5 eu não vou pegar, então eu sempre vou analisar se já teve uma vela de M5 que retornou para dentro da zona, para saber se eu vou entrar no falso rompimento ou não, beleza? Para saber se não é uma vela de M5 em formação, para não correr o risco de tomar um loss ali. Observar sempre o padrão de reversão martelo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma região de resistência, tá? E eu tenho aqui uma região de suporte. E aí, o que que aconteceu, turma? O preço voltou aqui para dentro da zona, calma aí. O preço voltou aqui para dentro da zona, ok? Beleza. E aí, o que que aconteceu, turma? Antes de tocar ali, ele fez esse padrão aqui, ó. Um padrão de reversão, um martelo de alta, tá? Então, o que que significa? Se o preço vier a tocar aqui para fazer o falso rompimento, eu já não vou entrar mais, porque o martelo representa para mim que o preço provavelmente vai continuar a sua tendência de alta. Então, toda vez que esse cara aparecer, seja numa região sua de suporte ou de resistência, você já sabe que você não vai entrar, tá bom? Porque é um padrão de reversão e provavelmente você vai tomar um loss aqui. Então, é um filtro também que eu uso para não entrar na operação de falso rompimento, né? E aí, os gatilhos, que são os motivos para poder entrar na operação. O gatilho principal de entrada é o primeiro toque após o falso rompimento. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma região de resistência, tá? E eu tenho uma região de suporte, qual que vai ser o meu ponto de entrada, o meu gatilho de entrada? Claro, analisando tudo que eu já expliquei para vocês, vocês têm que analisar a vela de M5, se foi confirmado o rompimento em M5, beleza. Foi confirmado o rompimento em M5? Perfeito. Então, qual que vai ser o meu ponto de entrada? O meu ponto de entrada vai ser assim que a próxima vela vier tocar aqui, aquela região de falso rompimento. Então, quando a próxima vela vier tocar, eu vou entrar aqui acreditando na reversão da próxima vela, beleza? Então, é sempre no primeiro toque. Ana, e se outra vela vier tocar ali, é falso rompimento também? Não. Aí, se vier um segundo toque aqui na frente, já não é mais uma operação de falso rompimento, é uma operação de resistência normal, tá? Então, se a próxima vela vier tocar aqui, já não é falso rompimento mais, é bem menos assertivo. Aí você já vai usar aquele critério para operar suporte de resistência básico, que é a partir do terceiro toque, beleza? Então, falso rompimento é apenas o primeiro toque após o preço retornar para dentro da zona, beleza? Então, essa foi a aula de M1 de falso rompimento, foi uma aula bem mais rápida do que a anterior, porque vocês já sabem, né, o conceito principal do operacional. Aqui o que muda são alguns detalhes mesmo, sempre que vocês vão operar falso rompimento, vocês vão analisar a vela de M5 que retornou para dentro da zona, e os critérios que eu acabei de explicar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Muito obrigada, beijo, beijo e até a próxima. Fui!